todos vocês. Estamos aqui com a nossa live de hoje falando sobre a relação entre a palavra grega eklesia, igreja, e o verbo kalel, que é chamar, na sua forma composta ekkalel, chamar para fora, conclamar. É, Nós vamos estar aqui aguardando mais algumas pessoas. Sempre a irmã Sheila vai falar aqui para a gente quanto tempo a gente já tem, que horas são, para a gente não ir até muito tarde. Que Deus abençoe aí o meu amado irmão, é, meu amado irmão que está aqui já presente. Que Deus abençoe. Justino Ronei, Deus abençoe. Que Deus abençoe também a todos os irmãos que vão entrar daqui a pouco para a gente tratar aí essa questão da, hum, da igreja com a palavra ekkalel. A Sheila também já está aí. Vamos esperando só mais um pouquinho. Gente, estou como pastor na Assembleia de Deus Ministério de Auma. Também estou como professor de teologia, estou estudando agora letras clássicas, português grego, na Universidade Federal Fluminense. Também tenho um livro escrito, o meu livro João Batista, o maior entre os nascidos de mulheres. Então, eu estou aqui trabalhando junto com vocês para a gente aprender cada vez mais a questão aí do grego e do Novo Testamento. Essa série é uma série do grego e o Novo Testamento, que nós sempre temos a proposta de estar passando para os amados irmãos. Mas aí, para quem já está aqui presente, será que você sabe qual é realmente a relação entre essas duas palavras? Porque a gente escuta mesmo nas igrejas, né, as pessoas falando que a palavra igreja significa chamados para fora e tal. Então a gente percebe realmente que algumas pessoas fazem essa relação com estas duas palavras. É aquilo que nós iremos tratar já já aqui nesta lição. Inclusive, meu professor Esdras Bento tem um livro que fala sobre igreja, identidade e símbolo. Também ali ele trata sobre essa questão da palavra igreja, que não é uma palavra bíblica a princípio, é uma palavra tirada do mundo secular grego, e a partir daí é que vai é, fazer parte agora da igreja, ou seja, no sentido do povo santo, do povo escolhido, como nós vamos ver agora há pouco. Está ali o meu amado irmão Américo Silva, Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus abençoe também sua família, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos aguardando chegar mais gente aí, porque até agora temos duas pessoas aí presentes. Então vamos ver se entra mais pessoas aí. Entrou agora o Cardoso, que Deus abençoe. E nós estamos também gravando aqui para colocar no YouTube. Gente, a minha pergunta para vocês é: realmente existe relação entre a palavra igreja e a palavra e o verbo, no caso, chamar ou chamar para fora, conclamar? Porque uma boa parte das pessoas, dos pregadores, eles usam essa palavra, né? Alguns até dizem assim: olha, a palavra igreja no grego é eclésia. Gente, o certo da pronúncia da palavra igreja é eclesia. No grego, o ideal é falar eclesia, não eclésia, porque o acento não está no épsilon aí, porque pelo jeito o épsilon é eta. No grego, aqui a pronúncia é com eta, é eclesia, e aí o acento recai sobre o iota. Então a palavra tônica fica no final, a sílaba tônica fica no final da palavra, eclesia. Então, essa seria a forma correta de pronunciar e não eclésia. Isso é bom explicar porque
algumas pessoas gostam de usar termos grego na pregação. Um abraço aí para o Gabriel Abreu, Deus abençoe. É bom também, eu sempre ensino que vale a pena usar termos grego na pregação. A gente não pode deixar nada de fora na pregação. Tudo tem que ser usado na pregação e a gente tem que aproveitar o conhecimento que nós temos. Então vamos ao que interessa, eu não posso aguardar mais, vocês já estão aqui presentes, temos 4 pessoas. Então, a relação entre essas duas palavras. No grego clássico, eclesia, ela designava a reunião dos cidadãos livres para deliberar sobre assuntos da polis, especialmente em Atenas. Então, na cidade de Atenas, havia no Areópago, havia na Ágora, a Ágora é praça, Areópago é aquele lugar grego onde também se reuniam os filósofos, políticos, para resolver questões políticas da cidade. Então, essa palavra surge nesse contexto do grego clássico para tratar de assuntos da polis, ou seja, da cidade. Então, também significa no mundo clássico assembleia, reunião, mas ela tinha um teor político para receber. A própria palavra político, ela tem aí uma semântica com polis, porque é questão da cidade, questão pública. Então, a princípio, essa palavra não pertence ao mundo religioso, ela só vai pertencer ao mundo religioso posteriormente, com a chegada do cristianismo e também com os escritos das cartas paulinas e dos evangelhos. Para vocês terem ideia, nos evangelhos, nos 4, nós só temos em Mateus a palavra igreja. Aí nós temos em Atos, nós temos nas cartas de Paulo, nós temos também nas cartas de João, nós temos no Apocalipse e temos também em alguns outros textos, como em Pedro, mas nos evangelhos, por exemplo, nós só temos no evangelho de Mateus. No Novo Testamento, por exemplo, o termo ele foi adotado para descrever a comunidade dos crentes em Cristo, aqueles convocados por Deus para formar o seu povo. Então reparem que o verbo chamar já está entrando em ação, porque chamar também tem a ver com conclamar, tem a ver com convocar. Então, no Novo Testamento, essa palavra eclesia vai tomar uma nova perspectiva. Então, ela sai do contexto clássico, simplesmente, de apenas tratar de questões da polis, ou seja, fazia-se reuniões, faziam-se assembleias, convocava-se o povo, porque está vinculado a isso, e ali eles tratavam das questões da política, da polis, da cidade, e agora nós estamos vendo um povo que vai ser convocado para fazer parte dessa nova comunidade em Cristo, dessa nova comunidade em Deus, que agora é a igreja do nosso Senhor. Então, eu vou até agora entrar nessa perspectiva. Por quê? Porque qual é o elemento distintivo? O elemento distintivo no cristianismo é bem mais expresso. Quando a gente fala de elemento distintivo no cristianismo, ou seja, é aquilo que vai trazer uma distinção do que nós estamos vendo como a palavra igreja dentro do Novo Testamento para se referir aos que foram vocacionados, aos que foram chamados por Deus, daqueles que estão fazendo uma assembleia numa ágora ou fazendo uma assembleia lá em Atenas para tratar da polis. Então, qual é o distintivo no cristianismo? Ele é bem mais expresso. No entanto, pela ênfase de eclesia tu theou, ou seja, aonde está a distinção? Porque agora
agora, nos escritos sagrados, a palavra eclesia, ela vai ter um algo expressivo, que agora é a palavra ou a expressão de Deus. Ou seja, na Bíblia agora, nós vamos ver que essa igreja agora, ela tem uma expressividade, ela tem um distintivo, ou seja, igreja de Deus, do que pela seleção de uma palavra de culto. Ou seja, o que nos define não é uma palavra de culto, o que nos define não é algo que vai trazer aí uma individualizada, ou seja, uma palavra que vai individualizar. Não, é uma palavra, ou seja, é uma expressão completa que vai trazer o sentido do que realmente nós somos diante de Deus. Ou seja, quando eu digo eclesia tuteu, eu estou dizendo assembleia de Deus, reunião de Deus, ou seja, o encontro daqueles que foram vocacionados, daqueles que foram chamados para essa nova comunidade. Então, há esse distintivo. Então, não é apenas algo para ser individualizado aí, ou seja, individualizada por um nome pessoal. Não, a igreja, ela é uma distinção. A igreja faz parte dessa separação em que nós vamos ver a partir dessa temática que é a própria palavra igreja. Nessa perspectiva, pessoal, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Nessa perspectiva, o chamado culto de Cristo não era nem desejava ser um culto entre outros, ou seja, destacava-se contra todos os cultos, no sentido de que se destacava contra o mundo inteiro. Então, esse chamado culto de Cristo é um culto que se destaca daquilo que está acontecendo no mundo, até mesmo todo chamado mundo religioso. O culto da igreja em Cristo, ele é totalmente diferente do contexto desse culto que está acontecendo, chamado no mundo religioso. Então, a igreja, realmente, ela é um distintivo que vai fazer uma diferença em qualquer contexto religioso. Por isso que não é uma palavra cultica e não é uma palavra de culto que vai nos definir, mas é a expressão igreja de Deus. Então, essa expressão igreja de Deus é que traz a distinção do que era igreja em Atenas e do que é um contexto também mais lato dentro de um mundo religioso. Então, essa igreja, ela é uma constituição divina, ou seja, é um chamamento de Deus, é uma conclamação de Deus. Então, Deus conclama o seu povo e esse povo agora vai se tornar essa eclesia tuteu, ou seja, a igreja de Deus. Então, olha como é bonito essa questão da palavra igreja. Então, tudo isso que foi falado também aqui, é garantido pela escolha da autodesignação eclesia, que, como devemos enfatizar constantemente, implica a adoção tuteu, ou seja, de Deus, ou em Cristo. Então, o que seria, na verdade, tudo isso aí, essa autodesignação? A autodesignação, ela é igreja, mas ela tem que ser composta pela palavra igreja de Deus, que no grego seria eclesia tuteu, ou igreja em Cristo. Ou seja, é uma igreja que realmente pertence a Deus, é uma igreja que realmente está em Cristo. O em aqui é uma preposição de lugar, sem movimento, no sentido de estar ali, parado ali, em algum lugar. Ou seja, a igreja que está
em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja que pertence àquele lugar. Então a igreja pertence a Cristo Jesus. Isso tudo numa perspectiva grega, quando a gente fala da palavra no grego. Então, às vezes, nós falamos o nome igreja e nós não temos noção da profundidade que tem essa palavra, o sentido dessa palavra. E então ela precisa ser ligada ao nome de Deus e ela precisa estar no sentido estático em Cristo. Então, é essa distinção que vai fazer com que nós realmente somos essa nova comunidade em Cristo Jesus, essa nova comunidade em Deus que foi conclamada, que foi chamada pelo próprio Deus. Então, na verdade, o que é a igreja? A igreja é um povo que foi separado, que foi chamado de um lugar para estar em outro lugar, numa realidade totalmente diferente dessa que nós estamos aqui presenciando. Mesmo estando no mundo, não fazendo parte do mundo, mas pertencendo a Cristo. Esse é o papel da igreja e é essa a ideia também do termo igreja. Então, os autores bíblicos, quando usaram a palavra eclesia, eles não fizeram isso aleatoriamente. Mesmo que essa palavra já fizesse parte do mundo da polis, do mundo da cidade, mas eles entenderam que essa palavra seria a palavra ideal para transmitir ou para trazer essa expressividade para a nova comunidade de Deus, e por isso a frase precisa estar completa. A igreja de Deus, a igreja em Cristo. Então a gente precisa entender isso. O termo sinagoga, e aqui eu vou fazer uma relação, o termo sinagoga é um caso especial. Será discutido aqui, somente aqui, nesse pequeno espaço que eu vou tratar com vocês, com a sua relação aí com eclesia. É uma visão difundida, mas superficial. É que eclesia é a igreja cristã, enquanto sinagogué, a sinagoga judaica. Essa distinção clara só se tornou normativa nos séculos posteriores e continua até hoje. Então, ainda hoje, nós entendemos a diferença entre sinagoga e, pasmem vocês, às vezes existem pessoas que usam o termo sinagoga para se referir à igreja. Não, sinagoga não tem a ver com igreja. Então, igreja pertence ao contexto judaico, pertence ao mundo judaico, enquanto a eclesia é a igreja de Deus que está nesta terra. Então, a gente precisa compreender essa diferença entre igreja e sinagoga. Não é a mesma coisa e não pode ser usada a palavra sinagoga para se referir à nova comunidade de Cristo. Tá certo? Olha, dá um like aí, se quiser fazer uma pergunta, se vocês estão entendendo, interage aí com a gente, tá bom, gente? Porque a live não vai ser muito extensa, mas um pouquinho que a gente está falando aqui, acredito que está corroborando com vocês. Duas coisas aqui são interessantes que a gente precisa falar. Primeiro, o Novo Testamento usa a palavra eclesia mais no sentido teológico e espiritual do que político, ou seja, então a palavra igreja no Novo Testamento, ela basicamente não é usada para questões da polis, para a questão da política. Outra questão interessante é sobre o verbo ekkalel, que é o verbo que vai dar aí essa relação com a palavra igreja. Então, o verbo ekkalel, ele não aparece diretamente no Novo Testamento, mas o substantivo eclesia ocorre muitas vezes, como por exemplo Mateus 16, 18, Atos 28, Efésios 5, 25. Então você tem várias vezes a palavra eclésia. Então, como é que se relaciona essas palavras? Essas palavras se relacionam pela raiz da palavra. Então, a raiz da palavra é que vai dar
essa relação entre igreja, porque você tem o verbo, que o verbo mesmo é kalel, que é chamar, que é convocar, e aí você tem o ek, que é uma preposição, que aí se coloca, aí é chamado de verbo composto, aí a gente vai e fala ek kalel, a tradução, o sentido é chamar para fora. Por quê? Porque o ek é uma preposição que tem o sentido de movimento de dentro para fora, ou seja, chamar de dentro para fora. É como se eu tivesse do lado de fora da sua casa e te chamasse e você vai e sai para me atender. Então isso aqui seria esse ek kalel, que é chamar de dentro para fora. Então essas duas verdades precisam ser claras aqui, que o Novo Testamento não usa a palavra eclesia com sentido político, mas teológico, ou seja, a palavra igreja no Novo Testamento, e vou dizer mais, a palavra casa, geralmente no Novo Testamento, ela tem um sentido de igreja, melhor do que usar sinagoga. Então a palavra casa às vezes é melhor, ou no grego é oikos ou oikia, é melhor para se referir à igreja no sentido de comunidade do que a própria palavra sinagogué, que não é uma referência à igreja. E o verbo é kalel, que não aparece, mas ele tem a sua importância por causa desse vínculo com essa palavra igreja. A ideia central é de convocação divina. Essa é a ideia central da palavra igreja e do verbo kalel, quando se refere a Deus chamando. Se o verbo kalel é usado para um ser humano, em alguns casos, ou em muitos casos, o sujeito do verbo é Deus e nós é que somos o objeto do verbo. Então, Deus é quem chama. Então, essa palavra é uma palavra técnica. A palavra eclesia se torna uma palavra técnica, religiosa, teológica, para descrever quem realmente é a igreja, quem realmente é essa comunidade que agora é o novo povo chamado por Deus. Então, essa ideia central é de convocação divina. Deus chama pessoas do mundo no sentido espiritual para formar a comunidade da fé. Então, ou seja, o que é a igreja? A igreja é um processo ali, a igreja tem esse contexto de convocação divina, em que Deus chama pessoas lá do mundo, no sentido espiritual, para formar a nova comunidade de fé, que seria agora eu, você e esse novo povo de Deus. Agora você tem também essa relação de eclesia com kletos. Essas duas palavras estão diretamente ligadas. A igreja, ela é formada pelos chamados, que é kletói, de kletos, mediante a vocação, klesis, divina. Então você vê que essas palavras, depois vocês poderão assistir no YouTube, porque aí tem aqui os slides, aqui a imagem do meu texto. Eu tenho três palavras aqui, né? Eclesia, aí você tem kletos que está no plural, kletói, e clesis. Se olhar direitinho, gente, a raiz está ali. Então a raiz da palavra igreja está em kletói, está em clesis. Então você vê que você tem ali igreja, você tem também chamados e você tem vocação. Olha o contexto que a igreja faz e em que ela está situado. A igreja, então, na verdade, é um povo chamado, um povo que tem vocação, um povo vocacionado. E aí tem o verbo kalel, que somos os chamados de Deus. Além disso, nós temos ainda outras palavras como parácletos e paráclesis, que mostram como o chamado não é apenas para fora, mas também para junto. Porque aí você tem a palavra aí, né? Para. No sentido de auxílio e comunhão. Ou seja, nós também fomos chamados para estar junto. Nós também fomos chamados para vivenciar essa expressão, porque a palavra paráclitos às vezes é traduzida por Espírito Santo, consolador, então assim, advogado. Então você vê que a própria palavra clé, ela está ali, a raiz é clé,
Então, essa raiz de eclesia, de igreja, ela faz parte de várias outras palavras. Então, na verdade, quando a gente tem uma raiz que formam outras palavras, todas essas palavras têm relação. Então, igreja tem relação com chamado, igreja tem relação com vocação, igreja tem relação com estar junto, para junto. Então, eu fui chamado para junto. Então, eu estar junto de quem? Junto de Cristo, junto de Deus. Por isso, igreja de Deus. Olha que coisa tremenda. O campo semântico. Qual é o campo semântico? Tem a raiz clé. Ela une vocação, convocação e assembleia. Todos temas centrais na eclesiologia da igreja. Ou seja, na eclesiologia da igreja você tem vocação, convocação e assembleia. Além de chamar, está aqui dentro, né? Convocar. Todos esses termos fazem parte da eclesiologia da igreja. Ou seja, nós somos, na eclesia do Novo Testamento, que é a eclesiologia igreja, aqui é redundante. Então, o Novo Testamento trata essas palavras para se referir ao contexto eclesiológico, ou seja, vocação, convocação, assembleia, chamados, convocados, conclamados. Tudo isso tem a mesma raiz no grego e vai significar isso. Olha as palavras, gente. Palavras que têm aí uma relação. Você tem eclesia, você tem kletos, você tem clesis, você tem plosklesis, você tem parácletos, você tem paráclesis, você tem sincleronomos, você tem cleronomia, você tem várias palavras. Então, a primeira é assembleia, comunidade dos chamados para fora, chamado, convocado, clese, chamado, vocação, proscleses, convite, chamamento, parácletos, consolador, intercessor, paráclesis, consolação, encorajamento, sincleronomos, co-herdeiro, cleronomia, herança. E aqui você tem todos os textos aonde ela aparece, e tem relação com a palavra igreja. Então, se eu pertenço à igreja, eu pertenço à Assembleia, eu pertenço à comunidade dos santos, eu sou chamado para fora. Se eu pertenço à igreja, eu fui chamado, eu fui convidado, ou seja, eu tenho vocação, recebi o convite, eu tenho consolador, eu sou consolado, eu tenho encorajamento, sou co-herdeiro de Cristo e herdarei tudo aquilo que Cristo herdou. Então, todas essas palavras que fazem parte desse mesmo contexto semântico se referem à igreja dentro desse contexto. Nós estamos chegando no final da nossa live. Então, qual é a resposta de tudo isso? A resposta é sim. A palavra igreja em grego, eclesia, tem relação com o verbo kalel. Ela tem relação com o verbo kalel, sim. Então, gente, a gente vamos nos vendo até o final do ano para a gente fazer mais uma live. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, fique na paz.